Fala aí, pessoal, tudo certo? O professor estamos vendo de volta aqui. Vamos lá para mais um vídeo aí resolvendo questões aí nessa preparação nossa para o concurso do TSE unificado, né? Provas aí no comecinho de dezembro, então estamos aí a menos de um mês aí para a nossa prova acontecer. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o assunto gestão de contratos. E olha, eu já vou deixar um aviso que tem muita gente que não prestou atenção. Dentro do edital tem um tópico que é a Instrução Normativa número 5/2017. Na última retificação de conteúdo, esse assunto foi retirado. Então, a parte de gestão de contratos hoje, basicamente, é extraída da Lei 14.133. Tá? Ali a partir do artigo 117, principalmente, que ele vai tratar ali sobre como que aponta, sobre preposto, mas dentro de toda aquela estrutura ali de fiscalização que a Lei 14.133 traz. Outro ponto que você pode usar como ajuda para estudar é um guia do próprio TSE, que é o guia prático de fiscalização de contrato. Por que eu não indico tanto? Porque, primeiro, que esse guia era baseado na Lei 9666, desculpa, 8666, até aumentei em 1000, da lei antiga de licitações, então você teria que encontrar ali o artigo decorrente. E segundo, que também tem muita coisa ali extraída da Instrução Normativa número 5 de 2017, inclusive da número 4 de 2010 também. Por incrível que pareça, que tinha sido revogada, ainda tem alguns conceitos que eles não atualizaram. Então, o guia é de 2018, tá? Eu não acho ele muito legal, ele não está muito montadinho, bem montadinho, tá? Você até pode procurar no portal de compras da União também, você não vai encontrar nada muito grande. Então, sim, é Lei 14.133, sabe? No máximo que eu indicaria você olhar no guia prático é a parte de indicação de indicadores de desempenho, tá? Que ele fala sobre o nível mínimo de qualidade dentro do documento. Mas fora isso, basicamente tudo que se fala está dentro da nossa Lei 14.133, tá? Então, vamos embora. Eu só queria fazer essa observação, mas vamos para a tela e vamos trabalhar. Questão número 1. No que se refere à elaboração e fiscalização de contratos, julgue o item que se segue à luz da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Considere-se que o gestor de determinado contrato tenha aplicado uma sanção de declaração de inidoneidade para licitar e que, após a declaração, se tenha verificado que não havia ocorrido prévia análise jurídica. Nesse caso, não há irregularidade, visto que incumbe ao gestor analisar o mérito e decidir a sanção razoável e proporcional à irregularidade cometida. Já vou dizer logo de cara, errado, pelo simples fato de que a declaração de inidoneidade para licitar é a punição mais severa prevista na nossa lei para quem, né, desrespeita a execução contratual. E a própria legislação estabelece que a aplicação dessa sanção exige, primeiro, uma aplicação de sanção prévia e, segundo, a análise jurídica. Porque para chegar ao ponto de aplicar uma punição tão pesada, que impede ali o agente, né, o agente licitante, o contratado, de firmar novo contrato, de participar de nova licitação em todo o âmbito nacional durante o período que se aplica a punição, não pode simplesmente o gestor do contrato, vou aplicar e dane-se. Não, cara, tem que ter um embasamento legal muito bem feito, porque senão isso pode acabar resultando numa ação judicial de indenização em face do Estado. Então, assim, essa parte de responsabilidade e sanções, para mim, é uma das partes mais importantes, porque é a parte mais complicada da lei. Porque se você for olhar fiscal, preposto, é bem de boa. Tá? Agora, essa é a parte mais detalhada. Então, por favor, estude bem responsabilidade e sanções, quando que aplica, quando que não aplica, quais são as regras. É muito importante você prestar atenção nisso, mas você vê que é uma questão bem tranquila, que ela foi num ponto, olha, aplicou a punição sem análise jurídica, está errado, eu preciso dessa análise prévia, tá? Até para saber se realmente a decisão está de acordo com o que a lei estabelece. Questão número 2. Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos, julgue o item que se segue. A interação entre o órgão e a contratada deve ser realizada essencialmente por intermédio do preposto, que também é responsável por acompanhar a execução do contrato, sendo-lhe incumbida a função de receber, diligenciar, encaminhar e responder questões técnicas e administrativas referentes ao andamento contratual, ressalvadas questões legais afetas ao contrato. Essa questão aqui eu preciso conversar com você, tá? Só para constar, gabarito errado e eu vou explicar, mas antes vem cá. Para essa questão ser respondida na sua totalidade, você dependeria da Instrução Normativa número 5, que foi afastada no nosso edital.
Por quê? Porque lá você tem o conceito de preposto. E dentro do conceito, está dizendo lá que as questões legais também são tratadas pelo preposto. Tá? Então, mas poxa, Dava, então porra de questão é essa que precisa de uma instrução que não está? Num primeiro momento você precisa dessa instrução. Só que aí, quando você não tem mais ela à sua disposição, você vai com as informações que tem na lei. E convenhamos, a menos que esteja escrito na lei, eu não posso considerar certo ou errado uma coisa que a lei não prevê. Vamos lá. O que a nossa lei fala sobre o preposto? Tem alguns pontos. O primeiro que eu quero falar, e o outro eu vou tratar daqui a pouco com você. O primeiro que eu vou falar é que o preposto é o cara que serve para gerir o contrato em nome da contratada. Então tem que existir, sim, tá? Ele é o intermediário da comunicação, por isso que essencialmente através do preposto, tá certo. Se quisesse falar especificamente, obrigatoriamente, podia também. Porque o preposto é aquele cara que tem que estar à disposição, ainda mais quando você fala em contrato de obra com dedicação exclusiva de mão de obra, na verdade, contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, o preposto tem que estar ali o tempo inteiro. Porque toda vez que dá uma merda, chama o preposto, vamos embora. Senão você não vai resolver. Tem que entrar em contato com o gerente, diretor, blá, blá, blá. Então, o preposto ele tem amplos poderes, porque o preposto é o representante. Preposto significa representante. Então, se a empresa escolhe Dalmo para representar ela, eu sou o preposto naquelas relações. Tá? E quando você olha a Lei 14.133, está muito claro que fala ali, o preposto é o responsável por representar o contratado, eu falei contratante, desculpa se for o caso, o contratado na execução do contrato. Não tem nenhum apontamento na lei que é somente em questão técnica ou somente em questão administrativa, porcaria nenhuma. Ele fala na execução. E a execução do contrato abrange técnico, administrativo, jurídico, legal. Então, mesmo não tendo a instrução normativa, a gente pode sim atacar essa questão entendendo que, olha, não tem nada na lei. Se a lei falasse ressalvado as questões legais, beleza. Mas não, ele pode. Até porque em momento nenhum ele está falando que vai decidir questão legal. Ele pode receber. Você quer um exemplo? No próprio guia prático de fiscalização de contrato do TSE, está dizendo ali, olha, que é o guia prático meio que federal, está dizendo ali, olha, o preposto ele precisa acompanhar, por exemplo, a execução do contrato no que tange a garantia e preservação dos direitos trabalhistas dos empregados, das pessoas que estão prestando o serviço pela empresa que foi licitada e que ganhou a licitação. Então, isso é uma questão legal. Ver se intervalo intra-jornada, intervalo interjornada está respeitado. Isso é uma questão legal. Tá? Então, o preposto é uma figura muito importante, é a figura que recebe relatórios, comunicações, informações pelos fiscais do contrato que tem ali dentro da administração. Você tem um fiscal técnico e o fiscal administrativo, que a nossa legislação basicamente coloca como um fiscal só, que pode, o próprio guia prático deixar claro que as funções de fiscal técnico e administrativo podem ser acumuladas, tá? Como o próprio guia fala, num grupo de servidores. A lei ela não é tão chata assim, mas eu posso acumular os cargos, as funções, né? Sendo que o fiscal administrativo toma conta do contrato e o fiscal técnico toma conta da execução e do cumprimento do contrato em si. Então, validade de contrato e execução. Técnico, cumprimento. Administrativo, regras do contrato sendo respeitadas. Tá? Então, essa questão aqui eu quis trazer ela, e é a questão de 2023, tá? Antes que você fale, mas a questão é de 2001. Essa questão de 2023. Mesmo não tendo a instrução normativa, é possível resolver. Porque a gente, às vezes, esquece que se não está na lei, é porque não tem que considerar isso. E dentro do guia prático e dentro da lei 14.133, não há nada ali que aponte sobre o conceito do que é o preposto em si. Apesar que o nosso edital pede o papel do preposto. Então, entenda que o papel do preposto é representar a contratada na execução do contrato, sem exceção. Tá? Então, é o cara que vai estar ali se comunicando. Quando tiver uma coisa mais difícil de resolver, obviamente ele vai procurar o diretor da empresa. Tá? Questão 3. No que se refere à elaboração e fiscalização de contrato, julgue o item que se segue à luz da nossa queridíssima NLLC, como estavam chamando durante muito tempo. Já deixou de ser nova há muito tempo, né? 2023, essa questão aqui também, se eu não me engano, vai atacar do cacete também. Considerando-se o papel de representante do ente contratado a ser desempenhado pelo preposto, é vedado à administração recusar a indicação do preposto pela contratada. Errado de novo. Tudo errado hoje, né? Desculpa, foi sem querer, não foi intencional. Erradíssimo, tá? Porque é o seguinte, quando a administração pública faz o contrato,
ela espera que o preposto seja minimamente qualificado para estar ali. Então, se a empresa indica um dalmo para preposto, e o dalmo não tem qualificação técnica administrativa nenhuma, não sabe porra nenhuma, ele está ali só para dizer que deixou é um bonequinho, fica lá, queridão. Se alguém reclamar com você, você me liga. Isso não existe. Então, a administração pode sim negar a indicação do preposto com base em qualificação profissional e conhecimento técnico. Também não é, não gostei do cabelo dele. Se fosse por isso, eu nem trabalhava mais, né? Mas, na verdade, é por uma questão ali de ser realmente uma pessoa que pode resolver o problema. Porque, de novo, questão anterior, a execução do contrato está na mão do preposto. Se o preposto é uma pessoa que não tem qualificação e conhecimento, a execução do contrato e nada é a mesma coisa. Tá? Então, sim, a administração pode vedar. O que a administração não pode é obrigar que seja tal pessoa. Ela pode, não quero essa pessoa, não indica outra. Porque isso é uma opção do contratado. Aí também já seria demais. Tá? Tranquilo? Gostou? Legal? Cara, esse assunto aqui ele é bem tranquilo e convenhamos, com a retirada da instrução normativa número 5, esvaziou bastante isso aqui, tá? Então não fica um negócio muito complicado, não. Indicadores de desempenho, você só precisa saber qual é a função do indicador, o papel do preposto. Para mim, o grande ponto aqui é a questão de responsabilidade e sanção. Tá? Porque numa aula de gestão de contratos, que é contrato administrativo, basicamente, eu daria muito enfoque nisso aqui. Como ele não pode cobrar duração, como ele não pode cobrar prorrogação, porque isso não está no escopo do edital, o grande foco vai ser responsabilidade e as punições, porque é bastante coisa. Você tem um artigo bem gigante, com bastante informação, você tem a questão ali de agravante, atenuante. Estuda isso com calma. Tamo junto? Fica essa observação para você e a gente se vê então no próximo vídeo.